Olá, tudo bem? Hoje está aqui ao meu lado Bruno, gestor de fundos da XP Gestão. Fala, Bruno, tudo bom? Fala, Beto, tudo bem? Bom Beleza. dia, pessoal, tudo bem? Cara, vamos falar um pouco retrospectiva 2019. Na verdade, quando a gente fala de retrospectiva, as pessoas acham que é um pouco chato, né? Mas por uma parte que a gente está falando em gestão de fundos, eu acho que sempre tem a lição daquele do aprendizado, tem o lado positivo que você enxergou e que conseguiu captar ah, coisas boas para os cotistas, tem o lado negativo, que é alguma coisa de aprendizado. Enfim, eu queria tentar traduzir isso para as pessoas, como é que um gestor de fundos se porta nesse tipo de situação, né? Então, vamos falar 2019, a gente teve aí, eu acho que de mais relevante no cenário mundial e Brasil também, a gente teve aqui primeiro ano de governo Bolsonaro, né, com reforma da Previdência especialmente, com queda de taxa de juros, e nos Estados Unidos nós tivemos aí o tal da guerra comercial que praticamente durou o ano todo, né? É um pouco desse caminho, o que a gente tirou de lições positivas e negativas? Não, eu acho que você mapeou super bem, acho que foram os dois maiores eventos do ano, assim, as coisas diferentes aconteceram que a gente vai ter que aprender a lidar, e são coisas que não acabaram. Por mais que, por exemplo, a guerra comercial esteja perto de uma solução intermediária de curto prazo, não é algo que a gente vê acabando. Acho que esse atrito do governo americano com a China dura anos. Como o próprio Trump falou, ele está próximo de assinar a fase 1 do acordo, não é algo definitivo. Então eu acho que tem um pouco da gente aprender a ver como vai ser o novo mundo. A cadeia global de produção é muito integrada, então você teve o problema dos Estados Unidos com a China, mas afetou dramaticamente a Europa, por exemplo, que é um grande produtor de insumos e bens finais que vem da China, então essa cadeia de produção muito afetada. Mas é algo que a gente vê continuando durante muito tempo. Ou bem ou mal, ou o Trump ganha a eleição e ele se sente reforçado na batalha dele com a China, que tem uma briga muito grande ainda de propriedade intelectual, e de uma forma geral impedir que a China ultrapasse os Estados Unidos, ou um novo presidente vindo do lado democrata que também não vai jogar por água fora, jogar fora essa discussão. Então é algo que veio para ficar. O que a gente aprende é que tem muito barulho, tem muito ruído, é, e que os agentes não são, no final das contas, os agentes são racionais. Então essa é uma coisa que a gente tem que ver. O Trump não é um maluco. Ele não quer destruir a economia americana. Ele tem uma batalha que em alguns casos ela tá certo, assim, a China tem muitas questões de propriedade intelectual que são válidas. Protecionista, chamamos assim, vai. Exatamente. Então, tem validade daquilo ali, mas é uma coisa que no final é racional. Então, isso que é a primeira coisa que a gente tem que ver. Segunda coisa, a gente passou os últimos um ano, 18 meses, discutindo se os Estados Unidos entrar numa recessão. A gente teve guerra comercial, o Fed começou o ano ameaçando subir juros, virou e chegou a cair. E a economia americana sempre teve super bem. Então acho que uma coisa que para ficar é a economia americana é uma economia dinâmica, viva, o consumidor americano está super bem. Então as pessoas têm, a recuperação americana já dura 10, 11 anos, uma hora vai acabar. Pode ser que acabe. A Austrália está há 25 anos, quase 30 anos sem uma recessão. Então às vezes existem esses ciclos mais longos mesmo. Também é uma outra coisa que a gente sempre pensa, falar, cara, não duvidar tanto da economia americana, porque é uma economia muito sólida. Como você falou do governo Bolsonaro, eu acho que o grande aprendizado, é, no primeiro momento teve uma batalha de informações ali. Acho que o governo Bolsonaro era um pouco atabalhoado, um pouco, né, em propagar as ideias. O Bolsonaro é um cara que gera muita fricção, ele gera muito atrito, ele se envolve em umas batalhas, às vezes, que não parecem ser as prioritárias para a economia. E gerou muito atrito, gerou muito news flow, gerou muita notícia que não é negativa, mas que gera confusão. Mas, por outro lado, a gente viu a caravana das reformas andando. Então, a gente passou a reforma da Previdência muito mais rápido que todo mundo imaginava, muito mais potente que todo mundo imaginava. Quando o Paulo Guedes falava de 1 trilhão lá atrás, todo mundo achava, Paulo Guedes está falando que é 1 trilhão para ancorar lá em cima, se passar 500, 600 bi, tá valendo. E não, vai ser 1 trilhão. Ele passou uma reforma para prevenir fraudes potentíssima que quase não se fala. É, Tem novas reformas aí anunciadas para serem discutidas nos próximos meses e anos. Acho que a gente não vai conseguir aprovar tudo. Acho que a verdade é a reforma da Previdência estava muito madura. A gente vem discutindo isso desde o começo do governo Temer, então é uma reforma que estava mais madura, estava todo mundo mais alinhado para ela. Eu acho que a questão tributária, recomposição do Pacto Federativo, a reforma administrativa, são reformas que ainda precisam amadurecer, precisam ser mais discutidas.
os interesses às vezes são meio desorganizados, mas, cara, se passar 50% do que está proposto é muito bom. Então a gente tem que aprender, o que a gente aprendeu com o governo Bolsonaro é, às vezes, esquecer um pouco os tweets, as confusões midiáticas, o que ele joga para a plateia e focar no que está acontecendo de fato. Na economia, né? Que são reformas, é um programa de privatização, é um programa de infraestrutura tocado pelo ministro Tarcísio que está evoluindo rapidamente. Então, assim, tem coisa muito boa acontecendo. Legal, e se a gente, de novo, olhando um pouco para a economia de fato, inflação estável abaixo dos 4%, taxa de juros fechando o ano em 4,5% ao ano, e temos outros indicadores bastante positivos no Brasil, sinalizando inclusive um 2020 bem positivo. Então a gente pode falar que 2019 foi muito bom. Muito, muito, assim, sem sombra de dúvida. Acima das expectativas, inclusive. É estranho, se você falar acima das expectativas, olhar o que que era não expectativa, exato, eu acho que a gente passou os últimos 3 anos tendo expectativas irreais para o crescimento da economia. A verdade é essa. Assim, se você, a gente sempre foi um pouco mais bem mais pessimista que o mercado e, de fato, a gente teve um pouco mais certo sobre isso. Então, efetivamente, o crescimento foi abaixo do que todo mundo imaginava. Até a gente acha que até do que a gente imaginava que estava mais pessimista. Tem algumas razões. A Argentina atrapalhou muito. As pessoas não se tocam disso, mas a gente perdeu 0,5% do PIB esse ano por causa da Argentina. Da questão cambial da Argentina, das eleições. As eleições, a moeda desvalorizou muito, a economia enfraqueceu muito e a Argentina é um parceiro relevante para a gente. Então a gente parou de exportar carro para lá, a gente parou de exportar um monte de coisa e teve um impacto na economia aqui, não tem como negar. Mas assim, olhando para a economia como um todo, você falou de inflação e juros, acho que uma coisa importante falar. A gente teve um choque de inflação agora, está tendo um choque nesses últimos meses, que é o choque de carne, de proteínas, por conta da febre suína na China. E a inflação desse ano subiu bem. Se você olhar o que a gente esperava há 2 meses atrás, esperava uma inflação de 3,40 para esse ano. E vai acabar perto de 4. Ou seja, foi uma alta bem expressiva e muito rápida. Mas esse é um negócio legal da política monetária bem feita. Se olha as expectativas para o ano que vem, para os próximos anos, estão super ancoradas abaixo da meta. Então, o que a gente vê é quando a política monetária é bem feita, mesmo um choque de curtíssimo prazo, as pessoas já acreditam que a inflação vai continuar baixa durante muito tempo. E o que você falou permitiu o Banco Central cair juros mais do que todo mundo imaginava, de uma forma super responsável, super comprometida. A gente acha que pode cair um pouco mais ainda, mas também se não cair não é nada dramático. Mas acima de tudo, isso permite, essa inflação na meta, essas expectativas bem ancoradas, permite que a gente tenha juros baixos durante muito tempo. E uma outra coisa, durante um tempo, falar assim, por que o Banco Central vai cair juros? Pô, o PIB tem sido fraco todo ano e já caiu muitos juros e não fez diferença. A política monetária não funciona. A gente escutou várias vezes as pessoas falarem que a política monetária não funciona. E não é verdade, a gente sabe disso. E olhando para o que está acontecendo hoje, a gente vê isso. A política monetária funciona. Então a gente vê hoje o mercado de crédito muito ativo, tanto crédito para pessoas físicas, então crédito para financiamento imobiliário subiu muito nos últimos meses e está isso tendo reflexo no setor imobiliário como um todo, novos lançamentos, mais vendas. Lembrando que a parte de real estate, setor imobiliário, é quase 50% do investimento do PIB, então isso tem um impacto muito relevante para a atividade também. Outros dados ligados a crédito, como crédito para bens de consumo, crédito para bens de linha branca e por aí vai, tudo está melhorando. Se olha para a parte das empresas, o BNDES saiu da economia. Se olhar para 2015, 2014, o BNDES emprestava quase 300 bilhões de reais no ano. Vai emprestar 60, 70 esse ano. O BNDES está diminuindo, o Estado está diminuindo muito. Essa última divulgação do PIB, inclusive, veio com menos investimentos do governo, né? Isso Exato. Significa que a economia, de fato, a economia real, ela está crescendo sem aquele empurrão, né? Exatamente. Por um lado, você tem menos uma pessoa empurrando, que é o governo. Por outro, você tem um crescimento bom, um crescimento que vem do setor privado. Você vê, por exemplo, o BNDES saiu, mas quem ocupou o lugar? O mercado de capitais. Então, as empresas estão indo no mercado de capitais emitir dívida e se financiar a taxas muito mais baixas. Isso tem permitido que essas empresas tenham uma saúde financeira melhor, tenham uma capacidade de investimento melhor e por aí vai. Então, é um crescimento. A gente está vendo a política monetária dando certo, a gente está vendo o investimento começando a voltar sem o governo. É um crescimento alavancado pela iniciativa privada, que é o que a gente acredita que vai dar certo. É isso que dá certo no longo prazo. Nenhum lugar do mundo deu certo de forma diferente. E aí, até para a gente finalizar, Bruno, eu queria te perguntar, qual foi a maior lição ou os maiores ensinamentos que 2019 trouxe para um gestor de fundos nesse ano que passou? Eu acho que principalmente não olhar para o ruído, não olhar para os tweets e olhar para o fundamento.
O fundamento dominou sempre no longo prazo. O curto prazo é cheio de flutuações, mas o longo prazo o fundamento funciona melhor. Por outro lado, e isso é uma coisa que a gente acredita já há muito tempo, se você não tiver ajustado ao risco, se você não estiver fazendo uma gestão adequada de risco, às vezes as flutuações de curto prazo, um tweet do Trump e por aí vai, pode fazer você zerar uma posição, se estopar, perder muito mais do que você imaginava. Então também você tem que ter um controle. Então eu acho que uma coisa importante que as pessoas têm que pensar é juros mais baixos significa para você ter uma rentabilidade melhor, você vai ter que correr mais risco. Mas correr mais risco de forma controlada, de forma responsável, para você não se ver em situações que você não consegue controlar. Então, acho que assim como é importante olhar para o longo prazo, é importante você fazer a gestão de risco de curto prazo para sair bem dessas flutuações aí. Legal. Bruno, eu queria te agradecer. Obrigado. Obrigadão. Espero que em 2020 a gente possa entrar com o pé direito aí, tanto na parte de gestão de fundos, economia, e que o país comece a dar Eu acho que, assim, dando um último recado, primeiro, bom ano novo, feliz ano novo para todo mundo, saúde, que é acima de tudo. Mas é o que você falou, eu acho que a gente está entrando num ano muito bom. Assim, acho que pela primeira vez a gente entra num ano confiante, da atividade vai bem, o PIB vai crescer, o emprego vai voltar. Não vai ser um crescimento. A gente pode esperar algo melhor para o nosso país. Não vai ser um crescimento chinês, mas a gente tá bem otimista. E bem diferente daquilo que a gente passou em 2014 e 2015, principalmente, né? Foram dois péssimos anos, né? A gente vê bases boas de um crescimento sustentável que não é um voo de galinha. Então, acho que a gente tem que olhar para frente com bons olhos. Legal, cara. Obrigado, viu, de novo. Obrigado você. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.